Olá, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast De Frente com a Tassi. Um podcast feito para você, para mulheres que inspiram. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Hoje nós estamos gravando o 6º episódio. Gente, já são muitos episódios e todos com bastante sucesso. Então, eu já peço para você que estiver aqui pela primeira vez, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, que eu tenho certeza que esse podcast vai te inspirar muito. Quero agradecer também aos meus patrocinadores queridos que acreditaram neste projeto desde o começo, estão conosco desde o primeiro episódio, a Katana Imóveis, a Rádio MR Easy, a doutora Daniele Corsino e a Royal Laser. E hoje, como se não bastasse, sabe para quem que é esse programa, gente? Hoje, esse episódio é para você que tem patrimônio ou que conhece alguém que tem patrimônio e quer pagar menos impostos. Então, vem com a gente que o episódio tá maravilhoso. Quero apresentar para vocês a minha super convidada. Ela é uma mulher que me inspira, uma mulher que eu tive uma conexão enorme, um prazer de conhecer, porque ela é a mãe de um amigo muito especial da pequena Gabi na escola e a gente acabou se conectando bastante. Eu apresento a vocês a Francis Mendes. Ela é mãe, ela é esposa, ela é auditora, ela é contadora, ela é bacharel, errei a palavra, meu Deus, em direito. Ela é proprietária da Mendes e Primão Contadores e ela é inovadora na área de planejamento sucessório aqui em Curitiba. Seja muito bem-vindo, Franz, e gratidão enorme por estar comigo em mais esse episódio no podcast De Frente com a Tassi. Tassi, primeiramente eu quero agradecer a oportunidade, gratidão imensa por estar aqui, por poder compartilhar um pouco da minha história com vocês e agradecer a oportunidade de estar aqui no meio de tantas mulheres inspiradoras que você já conseguiu entrevistar, né? Então, gratidão mesmo por estar aqui nesse momento tão especial para você. Eu que agradeço. Agradeço a você, agradeço ao espaço, ao Cristal Podcast, porque eu amo esse lugar, como eu sempre falo, a todo mundo que está aqui com a gente, ali nos bastidores. Então, vamos para o nosso 6º episódio. Fran, eu já falei um pouquinho, mas eu quero que você fale um pouco de você. Quem que é a Franz para o nosso público? Eu sou a Francis Mendes, né? Sou contadora, sou formada em Direito também, sou esposa, sou mãe do Marco Antônio, né? Nos conhecemos, eles estudaram juntos, né? O Marco Antônio ele tem uma admiração pela Gabi, né? Muito... a preferida dele, né? E por essa admiração, né? E engraçado que o Marco Antônio começou com a Gabi e agora eu pela Tassi, né? Que eu tenho uma imensa admiração por você, pela mulher que você é, né? Então, eu vou contar um pouco da minha história, né? Eu sou uma pessoa que... Eu me formei no Colégio da Polícia, né? Então, sempre fui muito disciplinada, muito, né? Vim de família de militares e tal. E, com o passar do tempo, resolvi fazer direito. Me formei em direito. Porém, nunca foi o amor da minha vida, né? Então, eu sempre fui muito pro lado dos números, né? Sempre gostei dessa parte contábil, sempre quis fazer contabilidade. Então, resolvi fazer e consegui conquistar o meu sonho de ser contadora, né? Então, me formei em Direito e depois fiz contabilidade. Você é perita também, acabei não falando aqui, né? Eu falei, meu Deus, estudou uma vida. Isso, estudei uma vida, né? Mas a gente nunca sabe o propósito, né? O que vai acontecer no nosso futuro. Então, quando eu comecei a trabalhar na área, eu fazia contabilidade, trabalhava na área, resolvi... meu sonho sempre foi ser bancária, né? né? Então, daí consegui um estágio no banco, comecei a trabalhar no banco. Depois de um tempo, consegui efetivação e acabei descobrindo que estava grávida, né? Então, eu já era casada com o André, né? Que é o meu porto seguro, meu marido, meu braço direito. É o meu sócio, tanto conjugal quanto profissional, né? Porque ele me ajuda cotidianamente, né?
E então eu tava grávida, aí acabei sendo mandada embora, né? Sim. Do banco e tal. E com isso... Daí já foi que surgiu o momento de empreender. Ainda não. Não, ainda não. Ainda eu tava ali naquela transição de mãe, grávida, sem saber o que fazer. Aí o Marco Antônio nasceu. Aí, depois que o Marco Antônio nasceu, eu resolvi ir para a área de uma amiga minha advogada, me procurou falando assim, Francis, você faz perícia? Apareceu um caso aqui, você quer ser assistente judicial? Falei, né, tá bom, né? Fui lá, fiz a perícia e acabei com isso. Aí eu tirei meus registros, né? E comecei a fazer a parte de perícia judicial. Comecei a unir o direito com a contabilidade, né? Porém, não é muito fácil você conseguir seguir nessa área de só perito, né? Hoje em dia você tem que meio que saber fazer de tudo, né? Então, eu não tinha experiência na parte contábil, eu nunca tinha trabalhado em um escritório de contabilidade, não tinha experiência nenhuma. Aí, resolvi abrir meu escritório de contabilidade, porque a gente se forma e a gente tem que pensar assim, poxa vida, né? Eu consegui chegar até aqui, estudei 5 anos de direito, mais 4 anos de contabilidade, então não é possível que eu não vou conseguir tirar de letra isso, né? Aí eu tava grávida, né? Nisso conheci uma amiga minha, né? Eu posso dizer assim, que ela foi uma amiga que trouxe muitos frutos para mim, né? A gente é amiga, veio da barriga, ela estava grávida também, a gente fazia hidroginástica juntas. E um dia ela me mandou, eu abri meu escritório de contabilidade, sem cliente nenhum. Zero cliente, na cara e na coragem. Eu fazia a parte de perícia, né? Mas assim, não tinha contato com cliente nenhum ali. Era a advogada que vinha, chegava que nesse começo é mais imposto de renda, é mais aquela coisa, né? Isso, mais básico. Assim, básico, mas eu queria ter o meu escritório de contabilidade. Eu falava, não, eu vou conseguir. Aí, fiz o meu cartãozinho, mandei para todo mundo. E essa minha amiga, né, que nós éramos amigas lá da barriga, né, que o Marco Antônio sempre me trazendo coisas boas, né. Aí, essa menina... Eu mandei para ela e falei assim, olha, eu abri meu escritório de contabilidade e tal, para vários contatos meus que eu tinha. Aí ela me respondeu, falou assim, puxa, meu marido tá precisando de uma contadora. Será que você consegue ajudar ele? Me passou o contato dele e eu comecei a conversar com ele sobre ICMS e substituição tributária. Que assunto gostoso. Muito. Eu não fazia noção. Claro que a gente vê na teoria, na faculdade, né? Mas a prática é totalmente diferente. Aí, eu falei, nossa, sou expert nesse assunto. Fui lá, estudei, me dediquei e tal. Consegui pegar a consultoria para ele. Aí fazia consultoria na parte de ICMS, porque ele vende... daí você atendeu ele mesmo assim, você não fugiu da raia, claro que não, é ruim. Sou expert nesse mundo. Fui lá, atendi ele, consegui suprir a demanda dele, comecei com consultoria. Em questão de meses, ele já estava comigo com toda a contabilidade, folha de pagamento, tudo. Legal. Então, foi assim que eu comecei. Então, seu primeiro cliente, teoricamente, na prática, na parte contábil. Na parte contábil foi ele. Eu nunca tinha feito uma folha de pagamento, comecei ali. E muitas, eu via direto. Ixi, você não vai conseguir, não. Desiste, vai trabalhar aí como assistente, como auxiliar de escritório. E daí, depois que você ter experiência, aí você vai conseguir abrir teu escritório. Eu fui o inverso. Mas, assim, a primeira empresa que eu abri, assim, que eu consegui abrir... Foi a minha. Foi a minha empresa. Então, assim... E, assim, eu acho, assim, acredito muito nisso, que se a gente estuda, se a gente acredita nos sonhos que a gente quer, a gente consegue chegar. A gente não pode dar ouvidos às pessoas assim, não faça. E correr atrás, né, Francis? E correr atrás. Eu vejo muitas pessoas assim, mas...
tem sonhos, tem tudo, mas ficam lá devagando, pensando. Se você não correr atrás, não vai. Não vai sozinho, né? Você tem que estar disposta, você tem que ouvir um monte de não, você tem que ter, né, essa maturidade, esse amadurecimento. Esse cliente não deu certo, enfim. Vou lá, vou começar de novo, porque eu sei do meu potencial, eu sei que sou capaz. Como você colocou, eu estudei 9 anos praticamente na vida. Como assim que eu não dou conta de fazer o que eu estudei para fazer, né? Exatamente, assim, a gente tem que correr atrás. Não, a gente escuta o tempo inteiro, né? É uma entrevista de trabalho. Então, assim, e o que eu posso melhorar para eu não ouvir mais um não? Qual o caminho que eu tenho que buscar para conseguir melhorar o meu currículo, conseguir melhorar o serviço que eu vou prestar? E a gente tem que escolher uma especialização. Tem que ter, mas tem que ser especialista nisso, né? Exatamente. E hoje você é especialista, né? Hoje eu sou especialista. Claro que no começo não foi assim. No começo a gente pega de tudo. Imposto de renda, perícia, assistente jurídico, tudo que aparece você vai pegando e tentando... Até para ganhar experiência ganhar também, experiência. né? Ganhar experiência, Hoje indicação. eu já consigo escolher os meus clientes, Olha que né? legal. Uhum. Então, também tem aqueles clientes que são, né, que não são tão legais e a gente acaba despedindo, porque hoje a gente consegue filtrar e chega assim, não, poxa vida, esse daqui não é o que eu busco e ele talvez não é... Então, que ele não vai de encontro com os teus valores, não vai ter... Hoje você vive os teus valores? Hoje você acredita que você está de encontro com o teu propósito, com a tua missão de vida? Hoje você já se enxerga assim, nesse mundo? Sim, hoje eu já me enxergo assim, eu já consigo colocar, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito certinha. Então, assim, quando alguma coisa vem de encontro, que, por exemplo, assim, mas o fulano não faz dessa forma, né? Contadora que o meu contador faz, Isso, dá um jeitinho nisso. exatamente. Por que você não faz? Por que você não dá? Exatamente, é comum a gente escutar essa conversa. Então, eu já vou de encontro com o cliente e já falo para ele, olha... Então, quando você me buscou, eu já deixo claro na primeira entrevista ali que a gente tem, no contato que a gente tem, quais são o que ele quer, quais os meus objetivos e a forma que eu trabalho. As expectativas, né? Exatamente, porque eu trabalho dentro da lei. Quando alguma coisa já vai fugir do meu controle ou que já não vai ser muito legal, eu já acabo filtrando e mostrando que não é o caminho correto, tento acertar os ponteiros. Não tá de acordo, infelizmente, às vezes a gente tem que abrir mão, né? Tem, né? Eu falo assim, não é só pelo dinheiro, né? Envolve muitas outras coisas, envolve teu propósito, tua missão, o que você acredita. E eu vejo muito assim que a profissão de contabilidade, enfim, eu também minha formação é ciências contábeis, né? Nunca trabalhei na área, mas enfim, mas envolve muito os nossos valores, né? Quando a gente está bem alinhado com os nossos valores, que a gente sabe exatamente, não, eu sou assim, meus valores são esses, são eles que nos movem todos os dias, que nos fazem, né, fazer o que a gente faz. Então não tem ninguém, não tem dinheiro que vá, né, pagar que seja diferente com isso. Exatamente, a gente não pode se corromper, porque assim, que nem eu falo, eu até converso com o André, né? Às vezes a Polícia Federal pode ver, quando acontece algum escândalo, o primeiro que é preso é o contador. Exatamente. Então, pra gente dormir tranquilo, a gente tem que saber e ter firmeza no que você está fazendo e o que o teu cliente espera de você, mas também você não pode prometer mundos e fundos e dançar conforme eles cantam, né? Não, a gente tem que ter uma linha, saber que existem leis que regem tudo que a gente vai fazer, né? E tudo que às vezes é simples, não é simples, né? Às vezes você acaba escolhendo um contador que não é de uma forma, uma pessoa que tenha muito estudo, muito conhecimento, que afunda a sua vida. Exatamente. Porque ele faz o contrato, ele mexe na sua conta bancária. Não, eu costumo brincar assim que contador, gente, ele é a alma do negócio estratégico. Se você quer ter um negócio de... Olha aí você, ó, empreendedora que está ouvindo a gente, se você quer ter o teu negócio de sucesso, o contador é fundamental para isso. Por quê? Porque ele vai te dar vias e formas estratégicas para você pagar um imposto menor, para você ter um KNAI correto que vai de encontro com o teu negócio e tudo. Então, não vai economizar pegando um contador lá que cobra super baratinho, mas ele não te entrega, né? Então, a contabilidade é a alma realmente ali do negócio. Muitos clientes aí fazem confusão patrimonial, misturam pessoa física com pessoa jurídica. Conta corrente, né? Um deposita aqui, meu Deus do céu. E aí, o que acontece? Depois, que nem se você não tem uma contabilidade
de forma fidedigna, que represente a tua empresa, você não sabe se ela tem lucro, você não sabe se ela tem prejuízo, você não sabe o custo de cada operação da tua empresa. Então, isso tem que estar de forma bem clara para você. Mas até mesmo a MEI, né? Às vezes as pessoas falam assim, ai, mas eu sou MEI, eu não preciso disso. Claro que precisa. Né? Eles não entendem isso, que independente, né? Se você tem o CNPJ ali, você realmente precisa ter alguém ali e tem que ser um contador de confiança. Tem que ser alguém, né, que entenda do teu trabalho e que você realmente possa confiar, porque ele vai saber mais a tua vida do que até mesmo, às vezes, o teu cônjuge, né? Exatamente. O MEI tem essa falsa ilusão de que não precisa de contador. Mas assim, poxa vida, eu tenho casos que aparece assim que a pessoa está se afundando em dívida porque nunca contribuiu. Quando você abre um CNPJ, não é você simplesmente abrir e não contribuir com nada. Você tem que pagar, você tem as obrigações para entregar. Hoje em dia, a Receita Federal tem uma fiscalização acirrada em cima dos MEIs. Por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento do que é receita, do que é as tuas contas pessoais, mistura tudo. Aí, né? E eles estão multando, estão tendo uma fiscalização muito grande em cima dos MEIs. Então, os MEIs têm que ficar de olho nas suas contribuições, nas transações que você faz, para você poder dormir com tranquilidade. Exatamente, né? Eu até brinco, falo assim, eu gosto quando dá problema pro MEI, porque eles vêm desesperados, assim, meu Deus, como que eu vou resolver? Pra mim é melhor, meus honorários são maiores, né? Então, quando a pessoa pega e leva em dia, ali não tem problema, porque ela tá fazendo tudo certinho, ela vai dormir tranquila. Só que quando dá o problema, daí a pessoa fica desesperada, ela quer resolver do dia pra noite. E não depende de mim, depende do órgão fiscalizador. É tudo por trás, né? Não é só, daí bate aquele desespero, aquela coisa, eu não sabia disso, o meu contador nunca me falou isso, então sempre vai ser culpa do contador, né, Francis? É verdade. Sei bem disso, eu vi bastante. Francis, agora pensando na Francis hoje, né? Tudo que você passou, tudo que você viveu, o que você acha que mais contribuiu para que você chegasse até aqui? A essa mulher de sucesso, né, você ter o teu próprio negócio, você ter esse monte de clientes, você está nessa... A gente vai entrar um pouquinho daqui a pouco na questão, né, de holdings, de tudo. O que mais contribuiu para ser a Francis que é hoje? Olha, Tassi, não foi fácil a minha caminhada até aqui. Porque muitas vezes, não só as pessoas contribuem para você pensar que se você realmente tem a capacidade, né? Eu muitas vezes me questionei isso de, será que eu posso? Será que eu vou conseguir? Será que um dia eu vou estar num podcast? Será que um dia eu vou conseguir vários clientes? Será que eu vou conseguir suprir a demanda do que o cliente espera de mim? Então, não foi fácil eu chegar até aqui. Então, assim, a gente recebe apoio de todos os lados, né? Eu recebi apoio da minha família, principalmente do meu marido, que eu já falei que ele é o meu braço direito. Eu falo muito bem, o meu também, o Paulo por trás dos bastidores, né? As pessoas falam, nossa, Tassi, como que você dá conta de tudo isso? Como que você faz? Eu falo, se não fosse o Paulo, meu marido por trás, não seria nada disso possível, porque a gente precisa desse porto seguro, né? Desse ter alguém lá, até pra gente chorar, até pra gente brigar. Então, amor, Paulo, você que está me ouvindo, obrigado por tudo também, tá? Continuando aqui. E eu, no começo, não tinha muita experiência. E eu encontrei uma pessoa para me ajudar na minha caminhada, né? E essa pessoa virou meu braço direito. Tudo que eu ia fazer, ela era contadora, a gente se conheceu na faculdade. E ela virou meu braço direito. Ela fazia tudo que me ajudava e trabalhava comigo, e final de semana e tal. E a gente ficou muito próxima, a gente se aproximou e às vezes aparecia trabalhos assim que às vezes eu achava que não ia dar conta, chegava para ela e falava assim, o nome dela era Rafaela. Rafa, o que você acha? Posso pegar? Damos conta? Ela, não, vamos junto. E tal, e trabalhava, e enfim. Então, ela virou o meu braço direito dentro do escritório, assim. Ela era contadora também, trabalhava numa outra empresa, mas prestava serviços para mim também. Então, a gente começou a trabalhar... Era uma parceria, né? Não chegou a ser uma sociedade, então era mais uma parceria de vocês. Isso, uma parceria. E super funcionou, porque a gente se dava super bem. Ela era descendente de japonês, então, assim, japonês gosta de trabalhar, ganhar dinheiro. Então, eu confiava no trabalho dela e, enfim, a gente trabalhava muito bem juntas.
E hoje, né, eu tenho muito a agradecer ela, porque ela me ensinou muita coisa, porque ela já trabalhava na área desde pequena. A mãe dela também era contadora, então ela já vinha de família de contadores. E ela me ajudava e tal. E quando começou a pandemia, um dia, né, ela me mandou e falou assim: não sei, eu não tô me sentindo muito bem, né? Tô passando mal e tal. E eu falei, nossa, Rafa, mas tem que ir no médico ver isso, porque a nossa saúde sempre tem que vir em primeiro lugar, né? Sempre, saúde em primeiro lugar. Então, principalmente a gente que é mulher, né? Então, a gente tem que sempre fazer exames, ver como que as coisas estão. E ela pegou e marcou o médico e foi. Aí, a gente, até no dia que ela foi no médico, a gente tava trabalhando, ela falou, eu vou lá no médico e tal. Eu falei, que bom e tal. E, infelizmente, a Rafa descobriu um câncer no colo do útero. Nossa. E foi muito difícil, porque do dia pra noite a nossa vida, né, a minha vida e a dela viraram de cabeça pro ar, porque ela descobriu um câncer, pandemia, porque foi bem no começo da pandemia. Então, assim, hoje eu penso assim, puxa vida, né, eu fiquei muito tempo sem ver ela por causa da pandemia, com medo de ter pego, sei lá, porque a gente ficava fechado e aquela coisa de Covid, de passar, e ela ia muito em hospital fazer. Né? Então, eu quase não vi ela durante a pandemia. Aí, a gente tinha umas obrigações para entregar e eu precisava. E ela ficou até o final? Ela ficou até o final. Trabalhando mesmo assim, mesmo nessa mesmo situação. assim. Aí ela começou as químios, fez uma cirurgia, mas eu precisava dela. Daí a gente começou, porque daí, assim, foi mais ou menos assim, por setembro. Então ela já tinha feito cirurgia, fazia quimioterapia. E a gente começou a ter contato de novo, porque daí eu ia lá pra gente entregar as obrigações, porque daí muita coisa foi prorrogado. Obrigações que precisavam entregar foram prorrogadas. Sim, bastante, isso. Né? Então eu comecei a ir até ela pra ela me ajudar. E ela começou a voltar, puxa, eu tô com muita dor ainda, muita dor. E, infelizmente, o câncer estava se espalhando, né? Porque ele é uma doença muito silenciosa, a gente não consegue ver, né? Quando descobre, já tá no nível mais avançado, já tá. né? Eu também perdi minha irmã por câncer, assim, meu Deus, é da noite pro dia, assim, é algo que você descobre agora e daqui a pouco parece que, enfim. Foi muito difícil e o dela era um câncer muito agressivo, nenhum momento teve uma remissão, sabe? E no final, assim, ela precisava de pessoas para levar ela para o hospital. O marido dela cuidava dela também, cuidou ela muito bem dela até o final, mas ele também tinha que trabalhar. E a mãe dela já havia falecido de câncer, sabe? Já era falecida. Então era ela, o marido, o pai dela, mas não tinha um contato feminino. A filha dela também, que é uma criança, né? Então, não tinha como ficar. Então, eu acabei ficando com ela no hospital. Nossa, que lindo. Eu cuidava dela, eu levava ela em fazer exames, levava ela nos hospitais. Mas eu acreditava que ela ia melhorar. Eu, de todas as formas possíveis, acreditava na melhora dela, que ela ia superar aquele momento difícil e que a gente ia um dia, que hoje ela ia estar aqui comigo. Mas um ano se passou, né, desde a data que ela, infelizmente, ela faleceu. E não teve o que fazer. Mas, então, assim, se hoje eu tivesse uma pessoa para agradecer e que eu gostaria muito que tivesse aqui comigo hoje, era ela. Ai, que lindo, que legal. Então, ela contribuiu muito para ser hoje muito. a Francis que você é. Exatamente. Assim, hoje eu consigo transmitir, compartilhar para pessoas o que eu aprendi com ela. Então, hoje, quando eu vou contratar uma pessoa, eu tenho meus critérios. Então, assim, eu lembro muito da Rafa. Né? Porque eu aprendi muita coisa com ela, a gente fez uma parceria muito legal. E é difícil a gente encontrar uma pessoa aqui, difícil, né? Claro que eu tenho a Fabrícia, que é o meu braço direito também, que me ajuda muito, né? Mas eu e a Rafa, a gente, sei lá, a gente teve acaba criando conexões, né? Às vezes você se conecta muito mais com uma pessoa, enfim, com outra. Não é que a outra não tem importância, claro que tem, mas a conexão é um pouco diferente. E você teria feito algo diferente, Francis? Hoje você olhando, né, com esse olhar, você teria feito algo que você fala, nossa, fiz isso, me arrependi. Tem alguma coisa assim, bem pontual que você teria feito diferente nessa tua jornada?
às vezes, antes de chegar nesse patamar que agora nós vamos entrar, né, que vai ser a holding, por muito tempo eu pensei por que eu fiz direito. Então, muito tempo, porque não era o que eu queria, sabe? Assim, eu penso, puxa, por que eu não fiz contabilidade antes do direito? Mas hoje eu penso que não, que tudo acontece como tem que acontecer. De uma forma ou de outra, Deus encaminha nós para o propósito Sim, pro final, propósito né? final, Às vezes, né? como a gente falou assim, às vezes que de portas que se fecham, mas às vezes aquela porta tinha que ser fechada naquele momento para outra maior ser aberta. Exato, aham, é bem isso. E quanto que você hoje está satisfeita com quem você é, França? De 0 a 10, que nota você se daria assim? Ah, hoje tudo que eu estou vivendo, essa história que você contou, tudo que você trouxe, por tudo que você passou, né? O quão satisfeito você está com você hoje? Hoje eu me daria um 9,5, né? Só para não Ah. dizer que é um 10, né? Mas eu tô muito feliz com o que eu tô vivendo. Eu tô muito satisfeita com a mulher que eu sou. Hoje eu realizo. Eu queria poder voltar no tempo e contar para mim mesma a pessoa que eu ia me transformar hoje, né? Eu sou muito satisfeita na mulher que eu sou, na mãe que eu sou, na esposa que eu sou. Eu tenho muito orgulho da pessoa que eu me transformei, aonde eu cheguei. Claro que a gente ainda almeja muita Ah, coisa, sim, né? mas eu tô Sempre. muito satisfeita onde eu tô. Tô Que realizada legal. profissionalmente, gosto de ver a mulher que eu sou, né? Por muito tempo eu não gostei muito de mim, não. Mas Hoje você hoje, se olha no espelho e fala: Uau, olha aí onde estou, olha onde eu cheguei. Hoje ah, você já faz isso, já consegue. hoje eu já consigo fazer isso e olhar e falar assim, nossa, que bonita, que linda, que, que mulher, né? Então Ai, que legal. eu Isso é bem consigo. importante, né? E faz uma diferença muito grande. França, então vamos entrar nessa parte, né? Mais, falando um pouco mais. Como que você, França, pode ajudar a quem está ouvindo a gente, né? Essa pessoa que tem muitos bens, que, né, patrimônios, enfim, não sabe o que fazer, que quer pagar menos impostos, porque na prática, vamos falar, né? Isso que a gente deseja, né? Cada vez mais pagar menos, mas da forma correta. Como que você, França, pode ajudar esses nossos ouvintes? Vamos entrar nessa parte e falar um pouquinho mais. Então, a Mendes e Primão Contadores está muito preparado para receber esse tipo de situação, tá? O que é a holding familiar? Hoje em dia, muitas pessoas não têm um conhecimento. O que O que é acontece? hold? Então, o que acontece? Quando a gente acaba vendo pessoas que acabam vendendo um imóvel para pagar impostos para conseguir fazer um inventário. Então, por exemplo, pessoas que às vezes, famílias que têm bens e acabam tendo que se desfazer de um imóvel para pagar impostos para conseguir ter o seu direito, né? Então, assim, isso é uma coisa que é muito difícil para as pessoas entenderem, porque as pessoas, não, se eu tô, eu vejo isso constantemente. Se eu tô pagando imposto, tá tudo certo. Quanto mais imposto eu pago, é que o fisco não vai me procurar. E hoje em dia existem maneiras legais Legais, de né? você não precisar pagar tanto imposto, né? Então a holding familiar veio para legalizar essa parte. Então, assim, você não precisa mais vender um imóvel para você garantir o seu direito. Você procura lá um contador, né? Como o Mendes e Primão está especializado para isso, para conseguir garantir essa. Como que eu posso explicar? Esse seu direito de não precisar vender. Então, você pega lá, faz um planejamento, a gente vai chegar. Claro que cada caso é um caso. Tem um exemplo prático para você trazer para gente de clientes ter o quanto a economia que um cliente teve com o teu trabalho? Claro que sim. Então, por exemplo, assim, um cliente lá que tenha 2 imóveis e que precise chegar lá. Se você for abrir um inventário, você vai gastar com advogado, você vai gastar com certidões, cartórios. Então, vamos falar assim aqui uma conta arredondando. Vamos supor, você vai gastar lá de imposto lá. Um imóvel que vale 10 milhões. É Aham. um cliente muito bem sucedido, né? Sucedido, claro. Então, ele tem um imóvel lá de 10 milhões, ele vai pagar lá, por exemplo, lá para vender, para legalizar toda a parte, imposto, advogado. Ele vai pagar lá, vamos supor, 80 mil reais de imposto. Eu tô arredondando, tá? Tô falando um Sim. valor aqui. Aham. 80 mil.
800 mil reais de imposto lá, e taxas, e advogado. Então, é um valor muito... 800 mil reais. 4% do imóvel dele, né? Uhum. Então, se ele fizer uma holding, é claro que isso vai ser diluído com o tempo. Então, esse valor é reduzido para, por exemplo, 60 mil reais. De 800 vai para 600? Para 60 Ah, mil. 60 mil? 60 mil. Nossa, é milagre? É porque assim, ó, você atua, claro, o ITCMD você vai ter que pagar, mas é um percentual menor. Você não vai ter o custo com um advogado. Cartório você não vai precisar gastar com tantas certidões. Então, assim, é uma economia que você não vai precisar fazer. Então, assim, além dessa parte de impostos, a gente consegue colocar, quando você faz o contrato, você consegue colocar cláusulas que vão deixar o seu patrimônio legalmente resguardado. Então, por exemplo, assim, às vezes você tem aquele filho que às vezes não tem muito, por exemplo, assim, juízo, que, né, Juízo que você que pode acontecer de prejudicar o patrimônio, você consegue arrumar esse patrimônio para não ter você meio que deixa ele resguardado para não sofrer nenhum problema, entendeu? Para os seus netos, para a tua família, né? Eu não quero usar a palavra blindar, mas você resguarda o seu patrimônio de uma forma legal, tudo dentro da lei, sabe? Então, por exemplo, assim, tem pessoas que às vezes querem se relacionar com outros, né? Por exemplo, assim, pessoas procuram lá no nosso escritório falando assim, eu sou mãe solteira, quero arrumar um relacionamento, mas como que eu posso legalizar essa minha parte? Porque hoje em dia a lei, ela acaba prejudicando, né? Às vezes a gente, nem né? precisa ser casado até hoje em dia, né? Isso, então, para ter direito ao bem do outro, exatamente, né? e é uma preocupação. Como que essa pessoa vai pegar e vai ficar, não se relacionar com outra pensando no seu imóvel, nos seus bens, na tua família? Porque aquilo lá não envolve só um bem, envolve, muitas vezes, o imóvel é um sentimento familiar. Aquilo que vem da sua avó, do seu avô, que passou para sua mãe e agora tá com você. Puxa vida, mas eu não posso arrumar um relacionamento para conseguir com medo, né, com que o outro medo. tenha direito. Exatamente. Né? Então você consegue ajustar essa forma de colocar cláusulas que resguardem o seu direito, para não deixar realmente para o teu filho, deixar realmente para algum ente seu. Então, a holding familiar veio mais para resguardar os bens da família. Então, vamos descrever a holding como uma pessoa jurídica, né? Porque é uma pessoa jurídica que vai resguardar os bens patrimoniais de uma família. Então, você consegue colocar lá tudo que você... tua vida, né? Resguardar os seus direitos, colocar cláusulas que vão ajustar as suas necessidades. Então, é a forma mais benéfica, além de você conseguir ter a parte financeira de não precisar vender um imóvel para garantir um direito que já é teu, né? O que às vezes a gente pensa, puxa vida, mas não é justo. Mas quando você abre um inventário, tem muitas pessoas que acabam não legalizando os seus bens, né? Por conta de... Porque é caro, né? Custa muito caro. É caro. Ô, Francis, mas, por exemplo, qualquer pessoa pode constituir uma holding? Não, eu tenho que ter, no mínimo, um imóvel em quantidade X, ou quantidade mínimas de imóveis. Não, qualquer pessoa. Eu tenho lá meu apartamento, vou lá, quero garantir, posso ir lá e fazer? Pode ir lá e fazer, porque assim, eu costumo abordar, às vezes, falar assim, qual o nosso bem maior? Qual o seu bem maior, Tassi? Meus filhos, né? Minhas 2 filhas hoje. Exatamente. Então, a gente deixa os nossos filhos muito bem. Então, assim, você garante um direito deles. Resguarda, né? Nem sei se é essa palavra, Isso, né? Você resguarda e deixa tudo legalizado para eles futuramente. Porque já pensou, quanto que a gente tem que penar a nossa vida para conseguir, às vezes, um imóvel. Sim. E daí, às vezes, a pessoa não consegue manter, tem que vender para conseguir garantir um direito que já é teu. Que triste, né? Que triste, né? Pois é. Então, é essa parte que a holding traz, entendeu? Conseguir legalizar essa parte para você deixar teu bem
teus filhos bem, com os teus imóveis e de uma forma legal, evitando o imposto, colocando às vezes cláusulas, né? Que nem às vezes o filho dá problema, mas você quer deixar pro teu neto, então você né? deixa Tem tudo muito legal disso, para né? ele, né? Então, eu, como dona, como eu não preciso deixar para o meu herdeiro, tipo filho, eu posso deixar para o Você neto? pode Isso? colocar as Pode colocar? cláusulas, aham, Que legal. e isso deixando tudo legal para eles, né? Deixando para os netos Que tem aqueles filho bem louco, como você trouxe aqui, né? Louco total, e vai é gastar, e daí você já tá pensando nos teus netos, então você isso. consegue, pula, não é o filho que vai E ter o isso você direito pega, de... por exemplo, assim, às vezes tua filha lá se relaciona com um cara que É. você já vê que não é muito bacana, você consegue ajeitar isso, entendeu? Porque tem aquelas pessoas que são bem bom vivãs, querem, né, me encostar aqui, então você já consegue deixar isso de uma forma Legal. legal, tudo certo. Nossa, é bem interessante, né? Então, olha, você que está aqui nos ouvindo, está com a gente já há mais de 30 minutos, é sinal que fez sentido para você esse episódio, que tá tendo sentido, né? Então, se você ouvir, olha, se está precisando, chama a Francis, chama o escritório dela, que eu tenho certeza que vai conseguir te ajudar Com bastante. certeza, a nossa equipe está muito preparada para essa. Não é novo, não é um assunto muito Isso que eu ia novo, falar, não porque é um assunto... porque muitas pessoas já têm empresas que são Só não é muito conhecido, né? Por isso que eu perguntei assim, isso qualquer mesmo. pessoa pode fazer, né? Isso, Às aham. vezes com essa palavra difícil, né? Rodo, que tá, então é só rico que faz, só... Exatamente. Então não é bem assim, Não, né? porque muitas pessoas têm essa ideia de que é só rico, é aham. só quem tem muitos Muitos bens. bens. Não, a gente pode conversar. E assim, você vai diluindo os custos ao longo do tempo. Claro que você vai ter uma pessoa jurídica, né? Que tem aquela falsa ideia assim, puxa, mas eu vou passar tudo para uma pessoa jurídica, então eu vou deixar de ser dono. Claro que não, você vai ser o administrador, você vai ser o dono da sua pessoa jurídica. Então, assim, eu costumo falar, quando você abre uma pessoa jurídica, você tem uma família para você cuidar, né? Mais Então, um agregado. exatamente, mais um agregado. Então, nada é teu. Quando você abre um negócio, um restaurante, se você não tiver lá uma boa contabilidade, um bom financeiro, uma boa perspectiva, você acaba se afundando junto. O seu nome vai junto O seu com nome aquilo. vai Então, junto. aquilo é seu, sim. Então, quando você abre uma holding, é seu, é no seu nome, né? E vai administrar os seus bens. Claro que vai ser tudo lá dentro. Então, por isso que, às vezes, né? Quando você acaba vendo aí, né, alguns empresários que não acabam perdendo nada. Por que que eles não perdem nada? Porque eles têm uma holding que administra todo o seu patrimônio. Tá protegido. Tá protegido. Então, por isso que a pessoa não tem nada para perder. Porque ela soube usar a lei a seu favor, né? colocou tudo numa holding e acabou se saindo bem. Não tenho nada para perder, né? Por quê? Por conta de você terceiro não pode vir mexer, então, na holding, não pode fazer nada. Não pode fazer nada, porque às vezes muitas vezes não é uma holding, você abre outra holding, porque que nem como eu falo, cada caso é um caso. Sim, Então, às vezes não é uma holding, às vezes você tem que abrir 2, 3 holdings para conseguir suprir a tua necessidade, entendeu? Porque a gente tá falando aqui bem superficial, tá? Sim. Então, assim, tem vários requisitos que a gente tem que seguir, que tem que analisar, ver o que você quer, o que você espera, né? Então, assim, aí a gente cumprindo os requisitos, às vezes tem que abrir 2, 3 holdings, que uma vai administrar a outra, você vai pôr, dentro de uma holding, você vai pôr todo o teu patrimônio, aí você vai abrir uma outra holding que vai administrar essa primeira, então a gente vai adaptando a necessidade de cada um. Ô, França, tem que gostar disso, hein? Meu Exatamente. Deus do céu, Senhor. Aí Jesus. que entra a minha parte do direito e a minha parte contábil, porque eu uni os dois, né? Hoje eu consigo ver que era aqui que eu tinha que estar. Então, eu tinha que fazer o direito para conseguir a parte jurídica e tinha que fazer a contabilidade. Então, eu faço os dois. É claro que o André, por também ter formação jurídica, ele me ajuda, né? Então, é um projeto nosso, meu e dele. O André, ele é uma pessoa que ama o direito, ele vive o direito, ele respira, ele... me ajuda muito nessa parte. Então, ele sabe, às vezes, aquela pedacinho, ele é tão bem profundo, assim, a parte jurídica. E eu vim com a contabilidade. Então, a minha parte, a abertura da empresa, junta comercial e tal, né?
Mas nós dois aí estamos a fundo nesse projeto aí, vários clientes já aparecendo, legal, buscando. São Paulo também já está chegando até você não atende, nós. então, só Curitiba, né, Não. Francis? Hoje, com a tecnologia, enfim, com tudo isso, com internet, com reunião online, você consegue atender um Exatamente. mundão aí A fora, né? pandemia, ela veio, claro que foi uma coisa muito ruim, né, para todos, mas ela veio muito para ajudar essa parte de a gente conseguir se conectar com pessoas de Sim, em qualquer vários, né? lugar, né? Então, assim, eu atendo pessoas do Brasil inteiro. Não pense, a gente está sendo vista por milhares de pessoas no mundo, enfim, então isso é muito É legal. muito. Então, assim, a gente consegue atender pessoas. Então, assim, claro que às vezes tem aqueles que querem presencial, né, ainda. Então, eu quero ver. A gente também vai até as pessoas, né? Atendemos São Paulo já, Paraná, interior do Paraná. Então, a gente está expandindo aí, né, clientes por todos os lados do Que Brasil. legal. Então, Fran, sobre o arriscar, pelo jeito você não tem nenhum problema em arriscar, você não tem o medo do arriscar. Não. Você arrisca, vai com tudo. Arrisco. Já apareceram vários casos no escritórios de pessoas que chegam assim para buscar a gente e falam assim: olha, mas eu não encontro ninguém que faça isso. É muito difícil encontrar um contador que queira. Eu aceito. Achou a pessoa Achou certa. a pessoa certa. Eu vou, que nem eu falo, o céu é o limite. Então, eu vou atrás, eu busco, eu estudo. Eu até tinha uma professora, quando eu fazia direito, que ela falava assim: você pagou a pena da cadeirinha. Então, eu paguei a pena da cadeirinha. Então, eu vou, eu estudo e eu arrisco. Eu não tenho medo. É claro que tem que ser dentro da lei, né? Que não vai chegar uma coisa surreal, né? Embora eu brinco e falo assim, até com o André: olhe, você que às vezes faz uma atividade ilícita, pro fisco não importa, você tem que pagar imposto. Então, assim, mas é claro que a gente brinca, mas tudo dentro da lei, fazendo, eu me arrisco, escuto as pessoas, eu não me importo se é um MEI, se é um lucro real, se é um simples nacional, eu vou a fundo. Vai a fundo. Eu tento trazer a melhor solução, trago as alternativas. É claro que às vezes a gente pega e analisa uns casos que você pensa assim: puxa vida, é uns valores meio surreal, né? Ou o contador que estava fazendo o outro lado é muito estranho. Estranho, pai bom. Ou a pessoa finge que não sabe, entendeu? Porque é muito comum a gente ver: mas é o contador que fazia. O contador... Nunca falou, né? O contador, Não, né? nunca orientou. Então, assim, claro que a gente acredita, porque existem muitos contadores que pararam no tempo, que não se atualizam, que não estudam, mas a gente tem que pensar: puxa, mas será que é? Porque às vezes a gente escuta assim: Francis, mas coloca aí, eu quero ter um lucro. Como que a gente pode... despesa, vai, meu custo. Exatamente. Como que a gente pode fazer para... né? Então, assim, isso não acontece, né? A gente busca sempre fazer tudo conforme... Vamos gerar uma despesa, diminui lá o meu... tipo isso, não dá né? para isso aqui ser uma despesa, não. Meu contador antigo colocava como despesa. Por que você não pode colocar? Aí eu falo: por que você me procurou quando você veio do seu antigo contador? Porque você queria colocar as coisas em dia, porque você não estava satisfeito com ele. Então, aqui não vai acontecer esse tipo de situação. Então, realmente é comum, mas a gente busca sempre trazer as melhores soluções. É claro que tem aquele cliente que fala assim: puxa, mas o outro... daí você vê que às vezes não é por falta de conhecimento, de orientação. E eu já vi pessoas perderem o sono, clientes meus terem uma demanda muito difícil de ter que entrar na justiça por conta de contadores que orientaram. Sério? Sim, de um contrato mal elaborado, de não saber orientar o cliente da melhor forma. Faz de qualquer jeito, não integraliza capital social. E o problema que isso dá na frente, entendeu? E aí? E agora tá na justiça e não resolveu, e sabe Deus quando que vai conseguir resolver esse problema, né? Tudo isso por má orientação. Aí que volta aquela história do começo. Não importa qual que é o teu tipo de negócio, né? Desde, como a Francis colocou, desde um MEI, Simples Nacional, ter um contador, ter uma contabilidade estratégica vai ser o segredo para o sucesso do teu negócio. Exatamente. Ô, Francis, e você é mais durona? Você tem uma cara assim de ser mais durona, você é mais durona. Como que é a Francis? A Francis fala: eu amo você com facilidade. A Francis abraça, beija. Como que é lá dentro da Francis?
Então, eu sou uma pessoa durona, eu tenho que trabalhar. Olha, eu não fiz análise do perfil comportamental dela ainda, tá? Mas eu já percebi um pouquinho que ela é mais durona, assim. Eu não consigo falar eu te amo. O Marco Antônio consegue Você tirar não isso. consegue, Franz? Não, Ai, não acredito nisso. não consigo. Eu sou uma Falar eu pessoa... te amo é a melhor coisa da vida. Ouvir eu te amo é a melhor coisa da vida. Ouviu? Quantas vezes eu te amo você falou hoje? Nenhuma! Nenhuma. Francis, olha, não, vamos ter que conversar melhor sobre esse assunto. É muito engraçado, porque lá em casa eu adoro falar pra todo mundo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Daí a Gabi acorda, né, eu falo, eu já falei que eu te amo dela, sim, milhões de vezes. Ai, que linda. Então, caso a Gabi venha ser a minha nora, ela vai se dar muito bem com o Marco Antônio, porque o Marco Antônio, ele é uma pessoa muito amorosa. Ele tira o meu melhor. Às vezes, assim, claro que a gente não tem dias tão bons, né? Normal. Sim, E sim. ele consegue sempre trazer o lado bom. Às vezes ele vem com aquele jeitinho dele e ele é muito amoroso. Às vezes eu falo assim, meu Deus, quem que é esse? Eu sei que ele puxou o André, né? Porque o André é muito amoroso, ele é uma pessoa que fala que me ama, que quer me beijar, que quer me abraçar. E eu sou aquela pessoa que é ogra, entendeu? Que não. Ele fala assim, ai, amor, eu te amo. Deu, boa noite. Meu Deus, não, a gente vai ter que trabalhar muito isso. Descobri um ponto a ser trabalhado aqui na França. Se você que tá ouvindo, a gente costuma falar eu te amo. Quantos eu te amo você já falou hoje pra alguém? Isso, mas você sorri bastante. Eu Você é uma sorri. pessoa sorridente, você sorri. O teu sorriso cativa o outro, né? Sempre fez, você sempre gostou muito de sorrir? Ai, obrigada, é verdade, mesmo? aham. Então, não. Na verdade, assim, agora eu busco sorrir mais, porque, assim, O que te faz sorrir mais? o Marco Antônio. O Marco Antônio é aquela pessoa que nem eu falo, ele tira o meu melhor, assim, eu sou muito durona, mas ele é a pessoa que mais ouve que eu amo ele. Né? Então, eu amo ele de todo o meu coração, né? Tento mostrar pro André também que eu amo ele, porque às vezes, tá? Não é um eu te amo que mostra que você ama a pessoa, né? Às vezes a gente demonstra com gestos, né? Existem as 5 linguagens do amor justamente para isso, né? Que cada um tem uma forma de demonstrar o amor, seja no toque, na comida, enfim, né? Isso realmente só um eu te amo não vai mostrar o quanto você ama realmente a outra pessoa. Exatamente. Então, às vezes, eu busco formas de mostrar que eu amo, né? Comprando, às vezes, um presente, fazendo uma comida. Então, assim, eu sou muito carinhosa, sabe? Quando eu vou fazer qualquer coisa, para qualquer pessoa, eu sempre busco dar o meu melhor e mostrar ali o carinho que eu tenho pela pessoa, né? E assim, mas o Marco Antônio é aquele que me tira sorrisos constantemente, sabe? Que lindo. Ele é uma pessoa que mostra ele puxou muito o André nessa parte do carinho, sabe? Então, assim, ele é uma pessoa que fala que me ama, que gosta do... Ai, mãe, como você tá linda. Daí já tira um sorriso, né? Tudo, Ou né? ele vai no jardim da minha casa, já pega uma florzinha e traz pra mim, assim. Que Então, ele legal. constantemente tá mostrando que é uma pessoa amorosa, né? Então, ele tira o meu melhor. E como que tá a tua conexão com a espiritualidade? Essa França toda, assim, mais durona, né? Que tem que ser... Como que tá a tua conexão? Olha, eu sou uma pessoa que eu vou toda semana na igreja, eu busco sempre ser grata a Deus, né? Porque eu sou uma pessoa, assim, que eu coloco muito Deus no meu caminho, assim. Então, às vezes, acontece alguma coisa, a gente fica na dúvida ali, será que eu aceito, não aceito? Será que é a minha hora? Será que vai dar certo? Então, eu sempre busco pedir para Deus, Deus, por favor, se for para dar certo, que fique, se não for, que tire. Então, assim, eu sempre busco Deus, achar que, se às vezes, claro que às vezes não é conforme a gente espera, né? Às vezes a gente não dá certo, a gente, puxa, mas eu queria tanto que tivesse dado certo. Deus, só para te contar que eu queria, tá? Mas às vezes não era para ser, né? Ou às vezes Deus tá te mostrando de alguma forma que você tem que melhorar alguma coisa, né? Porque não é sempre mil maravilhas, né? Então, às vezes a gente tem que buscar, puxa, eu tô bem, mas como que eu posso melhorar? O que eu posso buscar para conseguir, para não levar um não, para dar certo? Então, eu acredito muito que Deus, ele guia nós, ele conecta nós com outras pessoas, que nada acontece por acaso. Daí já entra a gratidão, né? Então, a gratidão, você pratica a gratidão, você consigo ser grata pelas pequenas coisas, pelas coisas boas, pelas não tão boas. Exatamente. Isso, então, já é teu, né? Já faz parte da tua rotina, já tá no teu dia a dia. Ah, sim, eu ia assim,
sempre que eu vou dormir, assim, eu agradeço a Deus pelo meu dia, pela minha família, agradeço pelas coisas boas e não tão boas que também acontecem, porque se não é, às vezes a gente tem que passar porque a vida, ela não é só de momentos bons, Sim, né? Porque eu acho que ela não teria graça se É isso fosse que eu falo. só bom. É claro que a gente não, né, não quer coisas ruins, né? Mas às vezes a gente tem que passar por isso ou por agradecer, ou porque a gente tem que passar por aquilo mesmo, Às né? vezes até para nos frear de algumas coisas, né? A gente às vezes precisa falar, opa, né? Tô precisando. Então tem que acontecer algo que não seja tão bom para acender aquela luzinha e para te falar, ó, cuidado, não é esse caminho, vai devagar, vai devagar. Exatamente, exatamente. Ai, que lindo, Francis, muito lindo. E família? Como que é a família? Ai, minha família é tudo de bom, é meu porto seguro, sabe? A gente é muito unido, sabe? A gente é uma família meio, eu brinco que a gente é a família busca-pé, sabe? Não só o meu marido, né, o André, mas tem a minha irmã, a minha mãe, a gente é muito unido, sabe? A gente tem uma história de família muito bonita, sabe? E de amor, nossa, assim, apesar de a gente sempre nunca ser uma pessoa, a gente não vem de família rica, não, sabe? Eu sou muito grata aos meus pais, né? Porque se hoje eu tô aqui, é grata à minha mãe que cuidou de mim, né? Ela brinca que às vezes eu falo que, ai, eu nunca te dei nada, você só reclama. Mas é porque eu sou durona, sabe? Eu não consigo demonstrar, mas eu sou muito grata ao meu pai que sempre pagou os meus estudos. O meu pai, ele nunca, tanto meu pai como a minha mãe nunca foram de falar muito eu te amo. Então talvez é por isso Talvez que por que eu isso, não consigo falar. Mas o meu pai sempre foi aquele que me apoiou a estudar. Aonde você quer chegar, sabe? Então, quando eu me formei em direito, eu falei, pai, eu quero fazer contabilidade. Ele foi lá, pagou pra mim. Ai, que lindo. Aí, no meio do caminho, eu casei. Eu achei, ixi, agora ele não vai querer mais pagar. Não, ele pagou até o final. Daí, só nos últimos 6 meses, ele falou assim: olha, minha filha, agora você já tá bem, agora é com você. Agora é com Mas só você. faltava 6 meses. Então, ele pagou sempre curso de inglês, curso de informática, tudo que ele pôde. Então, ele sempre incentivou a gente a estudar. E a minha mãe sempre foi aquela mulher que sempre falou assim: minha filha, não dependa de homem. Embora a minha mãe é dona de casa. Engraçado, né? Engraçado, né? Porque ela é uma pessoa que não tem muito estudo, né? Mas ela sempre me cativou. Não dependa de homem, minha filha. Quando você crescer, você tem que ter tua carteira de motorista, dirigir, ser independente. E hoje eu sou independente. Claro que lá na minha casa, eu e o André, a gente é muito assim, é nosso. É Não é nosso. meu e seu, é Uhum. nosso, né? Mas eu sou independente, eu trabalho, o tempo que eu fiquei em casa, quando eu tava grávida do Marco Antônio, que eu fui mandada embora, foi muito difícil pra mim, sabe? Eu não conseguia ficar, porque do dia pra noite eu me formei, fui mandada embora e parei a vida. Então eu assistia televisão, ficava ali. Então foi muito difícil e eu não gosto Não gosta, né? O teu perfeito. Não, Quem não gosta dessas coisas? eu Quem gosto tá de lá trabalhar, pôr a mão fazendo, na né? massa, atendendo cliente, estudando. Às vezes, quando eu tomo uma maré calma, eu até falo, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu vou arrumar alguma coisa para sair dessa monotonia. Eu preciso de um agito. Ai, Francis, nós já estamos chegando ao fim do nosso episódio. Obrigada a vocês que estão aqui com a gente. Mas eu quero te propor, então, um jogo rápido, um bate-bola. Assim. Eu vou falar uma palavra e você fala a primeira coisa que vem ali na tua cabeça. Assim. Ai, que Bem difícil. rapidinho, bem rapidinho. Uma paixão. Uma paixão? É. Ai, meu Deus. Ai, o Marco Antônio. Um sonho. Um sonho? Ai, eu quero conseguir. O meu sonho é ter uma equipe grande e conseguir levar a minha equipe para Nova York, fazer assim, sabe, Nossa, pensa que legal, que legal a minha equipe, assim, vai o ter meu metas, aí vai pra lá, né? isso, o meu time tá em Nova York, conseguir proporcionar isso. Dinheiro É um degrau para chegar a lugares bons, mas temos que usar com sabedoria e não colocar ele como prioridade, né? Porque senão a gente se afunda, né? um medo. Um medo que aconteça alguma coisa pro meu filho. Nossa, acho que esse é o meu maior medo. Acho que somos mais. Acho que é a primeira coisa que a gente. Coragem Ai, coragem é não ter medo de nada,
saber que a gente vai ter desafios para superar, mas acreditar no que você pode conseguir. Então, ter coragem e ambição de conseguir o que você almeja. E, por último, o que você mais ama em você? O que você mais ama na Francis? Ai, eu mais amo em mim, eu sou muito feliz, eu amo a pessoa que eu sou de sempre ajudar o próximo. Eu não me peso nunca de ajudar o próximo. Então, o que eu posso fazer para ajudar um amigo, uma família, qualquer pessoa, eu sempre busco fazer isso. Então, eu gosto muito da caridade. Então, Que eu legal. amo isso em mim, porque eu sou uma pessoa muito caridosa. Isso é lindo. E deixa uma mensagem para os nossos ouvintes. Profissional? Não, uma mensagem. Você que escolhe o que vem do teu coração. Do meu coração. Uhum. Então, como nós falamos para muitas mulheres, estamos conectando mulheres aí de todos os cantos do mundo, né? Eu quero deixar uma mensagem para você, mulher, para você nunca duvidar dos seus sonhos, do teu potencial. Quando chegarem pessoas que falem para você, você não vai conseguir, deixe isso de lado, tenha certeza que a gente, que é mulher, a gente pode chegar onde a gente quiser. O céu é o limite. Só basta você ter perseverança, levantar todos os dias, sacudir a poeira, né? E acreditar que você pode chegar aonde você quiser. Você pode ser o que você quiser ser. Ai, que lindo. É isso mesmo, mulheres. Que, como ela falou, esse programa é voltado mais realmente, né, para mulheres. Então, nunca duvide do seu potencial. Vai em busca de autoconhecimento, vai em busca de se amar. Eu falo muito até para minha filha mais nova que primeiro você tem que se amar por dentro. Primeiro você tem que ter orgulho da pessoa que você é. Que quando você está nesse nível de ter orgulho de quem que você é, ninguém te segura. Gratidão mais uma vez por vocês que ficaram com a gente até o final. Agradeço também imensamente a todos os patrocinadores, como eu já falei, a Catana Imóveis, a Rádio e TV MRISE, a doutora Daniele Corsino e a Royal Laser Brindes. Obrigado, Francis, de coração, por você estar comigo em mais um episódio para Mulheres que Inspiram e parabéns pela sua história linda. Obrigada, Tassi. Então, se inscreve no canal, curte, compartilha. Se você não viu os outros vídeos, vai lá, dá uma olhada que eu tenho certeza que vai valer muito a pena para vocês.